Muito bem. Veja bem, vamos começar então aqui. Nós vamos continuar nossa aula por faixas etárias, né? Missões por faixas etárias. Eu disse que eu ia falar hoje sobre a faixa etária de 5 a 8 anos, que ela é muito parecida com a de 4 a 5 anos. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler aqui as características dessa idade e vou pular para 9 a 11 anos, que é o foco hoje. O foco hoje é 9 a 11 anos que eu gostaria de falar, que é o início da adolescência, né? O início, a criança deixa de ser criança, sai da fase de criança e passa à fase de adolescência. Então eu vou falar um pouco das características aqui da faixa etária de 5 a 8 anos, para depois eu falar de 9 a 11 anos. Então diz assim, o físico dessa criança, ativa, irrequieta, mas melhor disciplinada, né, do que a de 4 a 5 anos. Segue uma ordem imposta, mental, a parte mental dessa criança. Distingue entre o real e o imaginário. As histórias que ela ouve ficam gravadas, tem boa memória, etc. Atitudes mais objetivas voltadas para a produção. Trava conhecimentos com trabalho social delas. Tem forte tendência para a imitação. Ela continua apreciando as brincadeiras em grupos, mas prefere que seja do mesmo sexo. É facilmente influenciável, etc. Possui uma assimilação intelectual do mundo e da cultura do seu meio social. A partir do 6º ano, pode-se dizer, certo nível de maturidade é atingido na confrontação com as exigências exteriores. Aparece uma primeira forma de responsabilidade. O egocentrismo continua a desagregar-se ao contato do real, do ensino e dos contatos sociais. Caracterização de cada uma das idades. De 6 anos de idade, 6 anos, idade extremismo, de tensão, de agitação. 7 anos, idade de calma, de absorção, de si mesma, de meditação. 8 anos, idade cosmopolita, de expansão, de extravagância e de interesse universal. Adquire os hábitos, as habilidades, as informações, os conhecimentos e as atitudes que a sociedade considera essenciais. Agora, o espiritual dessas crianças. Não se deve deixar a criança sofrer decepção. Falamos muito sobre isso na aula passada, né? Isso é muito prejudicial à sua formação espiritual. A criança compreenderá com facilidade se o mestre se achar... A criança compreenderá com facilidade se o mestre se achar despreparado. É muito importante para ela começar a compreender que Deus é muito bom. Seja um professor bem informado e atualizado. Relacione a sua vida cotidiana, os valores, as informações recebidas com as verdades bíblicas. O entendimento do Evangelho é bastante satisfatório. Já é capaz de desenvolver hábitos e atitudes cristãs.
Eu, claro, né, como pai, né, de 4 filhos, vivi toda essa situação, né? Quem é pai, né, quem é mãe, viveu com certeza esse desenvolver, né, desde bebê, né? Então acompanhou. É, se eu tivesse esse aprendizado, essa instrução, quando meus filhos estavam crescendo, eu teria tido menos trabalho para criá-los. Eu teria mais facilidade, eu teria mais facilidade. Então, o que eu passei para eles? Eu passei para eles o que minha mãe me passou. E o que minha mãe passou para mim foi o que ela aprendeu da mãe dela. E nem sempre foi algo bom, nem sempre foi uma coisa certa. Por exemplo, eu aprendi com a minha mãe que para educar tinha que bater. E muito. E eu bati nos meus filhos. Entendeu? Hoje, se eu for, né, se eu tiver uma criancinha de bebê, eu terei uma outra maneira de educar essa criança. Já não vou mais adotar a mesma metodologia que eu adotei no meu tempo. Agora, uma coisa que eu quero dizer. A misericórdia de Deus fez a diferença. Eu consegui criar meus 4 filhos, nenhum se tornou marginal, nenhum se tornou bandido, mas foi a graça de Deus e o meu temor a Deus. Né? Porque eu não sabia. Né? As crianças vinham e eu não tinha, assim, como educá-los corretamente. Então, o que eu aplicava? Minha mãe fazia assim. Minha mãe fazia assim. Né? Então eu fazia do jeito que minha mãe fazia, né? Do jeito que eu aprendi. Então assim vai de geração em geração. Mas hoje está diferente. Hoje a gente... Né? Agora uma coisa, né, que eu aprendi, inclusive, através da igreja mesmo, né, é com relação à televisão. Os meus filhos não viram televisão quando criança. Eles só viam, se viam na casa dos vizinhos. Na minha casa, não. Entendeu? Na minha casa não via. Então eu não tive televisão até... Que idade, Micael, mais ou menos? Até os 15 anos do Micael. Agora, hoje eu vejo o quanto isso foi bom. O quanto isso foi bom, mas isso não foi assim, porque, né, eu só... não é porque eu tinha... Na televisão, e eu fui ensinado assim, os pastores, né, ensinavam sobre o perigo da televisão, e eu então adotei aquilo. E hoje eu vejo o quanto foi bom, porque nessa idade que, por exemplo, que absorve mais. Então, por isso que, de repente, né, eu tive até vitória, né? Limite. Eu botava senha, eu botava bloqueio. Então, cada um tem uma... Eu louvo a Deus por Deus ter feito isso. A Samara, por exemplo, está com 25 anos, nunca assistiu uma novela. Porque eu achava o meio da televisão muito porco, muito sujo. E eu fiz administração de empresa. E hoje eu tenho uma filha formada em propaganda e marketing. Então, a gente sabe hoje o que é o canal de comunicação, qual o maior projeto, o propósito dele atrás de tudo isso. Né? Então, eu louvo a Deus, porque Deus me fez isso, e na minha casa eu sempre fui bronqueada com televisão. Bronqueada mesmo, eu sou bronqueada com TV, porque ela emburrece, ela faz você ficar dependente, e você deixa de perder, manipula. Aí eu queria minhas filhas desenhando, minhas filhas são desenhistas, são pintoras, são manicure, cabeleireiras, são domésticas. Minhas filhas eu ensinei tudo, são as mulheres que sabem fazer de tudo. Mas eu não deixava na frente da televisão, porque eu tinha medo da televisão. Muito bem. Então, mas isso foi, né, porque alguns anos atrás, né, a televisão era muito combatida no meio evangélico, e depois veio aquela história, não, a televisão
Se você souber assistir, né, se você souber usar, é uma boa ferramenta também de aprendizado e tal. Mas quanto que a gente conseguiria aproveitar de uma programação televisiva? O que você consegue aproveitar hoje? Qual o percentual? Eu acho que nem... É. Muito bem. Aí vocês, cada um tem um papelzinho na mão, tem? Anota aí o que vocês vão perguntar no final, tá? Agora nós vamos seguir mais, né? Praticamente eu vou falar o tempo todo aqui, vocês vão ouvir e depois vocês vão anotar, vocês vão fazer as perguntas que vocês estarão anotando aí. Terceira faixa etária, de 9 a 11 anos. Considerações gerais. A adolescência tem sido tradicionalmente considerada como um período crítico de desenvolvimento, caracterizada pelas mudanças fisiológicas associadas à puberdade, que inclui um aumento de produção de hormônios sexuais, além de modificações na estrutura e no funcionamento do corpo. Há quem nem chama adolescentes, né? Aborrecentes. É uma fase delicadíssima uma fase de transição, delicada para você conseguir educar. Né? Mas partindo desse pressuposto, dessa orientação que já recebemos, aí você compreende que a criança, né, aquilo é normal dela e que é uma fase que vai passar. E que você tem que administrar aquela fase da melhor maneira possível para que você possa conseguir levar avante a sua educação a essa criança. Mas, como eu falei anteriormente, né, no meu caso, foi só a misericórdia de Deus. Eu tive 4 adolescentes, eu tive 4 crianças, 1 ano de diferença da outra. 1 ano e pouquinho. Meus filhos, a diferença deles é de 1 ano e pouco. Então eu tinha basicamente 4 adolescentes, cada um com a cabeça para mim administrar. E eu tive assim graças a Deus, né, eu tive um privilégio de sempre trabalhar perto de casa, né? Eu nunca viajei, fiquei 1 mês, 2 meses, fiquei 15 dias fora, entendeu? Enquanto meus filhos estavam adolescentes, eu sempre estava junto com minha esposa, né, para ajudar. Porque, veja bem, né, com 4 meses de crente, eu já estava em cima de púlpito. Com 4 meses de crente, eu já estava em cima de púlpito. Ou seja, eu já estava dirigindo igreja e a minha esposa com os 4 meninos dentro de uma igreja que não tinha departamento infantil. Hoje tem, hoje é fácil. Hoje tem departamento infantil que as professoras, né, as tias, pegam as crianças e levam para um lugar. Naquele tempo não. Ali tinha que ficar com os 4 meninos. Um corre para cá, outro corre para cá, outro sobe em cima do banco, outro enfia debaixo do banco. Então é uma complicação isso dentro da igreja, sem falar em casa, né? Como é que não era a situação. Então foi a misericórdia, eu falo que isso foi a misericórdia de Deus que a gente conseguiu levar avante. Agora, a gente tinha, no meu tempo, eu tive assim, eu ainda tive o privilégio de não ter tantas drogas nas ruas. Né? As drogas não era tão fácil de conseguir. Hoje não, hoje cada ponta de rua tem ali um ponto de venda de drogas, né? Nas escolas, né? Hoje as escolas estão lotadas, né? Desse tipo de coisa. Então, graças a Deus que no meu tempo, né? No tempo que eu era adolescente não tinha isso, no tempo que eu fui criança, adolescente e tal, não tinha isso, e os meus filhos, no tempo meus filhos ainda não tinha, mas tinha mais pouco, né? Mas hoje a coisa está realmente gravíssima. Hoje a coisa está
Hoje isso alastrou de uma tal maneira que o governo não dá conta mais, ninguém dá conta mais. Acabou, só a graça de Deus mesmo. Por isso que o evangelho hoje precisa ser levado muito a sério. Nós, como evangelistas, né, do Senhor, precisamos levar muito a sério essa questão, né, de... Eu digo que, quando eu falei que eu escolhi essa matéria, porque eu acho que no momento é uma das coisas mais urgentes a se fazer do que trabalhar a formação do homem de amanhã. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Nós temos que investir nisso. Inclusive, sábado que vem é o culto das crianças aqui na igreja. E eu pediria se os irmãos pudessem vir, para nós começar a nos aproximar da questão. A gente pudesse vir para o culto das crianças, né? Irmão Jaildo, né, que dirige, e a gente começar, né, a conviver com as crianças, ajudar, né? Pedro preparar uma palavra para dar, né? A Selma preparar uma palavra para dar. Com isso, nós estaremos apoiando o departamento de crianças, coitado, porque eles ficam perdidos. Só tem criança, então a gente precisava ter mais, né? E cada um de nós tem uma palavra, né? Que seria bom para, né? E a gente começar a interessar mais por essa faixa etária, começar a interessar mais, porque, né? Ensina, eu disse na aula passada, enfatizei muito esse versículo, ensina a criança no caminho que deve andar. Eu acho que se nós realmente fazer isso, nós vamos obter talvez mais resultados, né? Hoje a Papuda está cheia, os presídios hoje estão cheios, né? E de pessoas ali, e se você for observar, muitas daquelas ali, às vezes foi até para a igreja, né? Foi até, quando era criança, foi até para a igreja, mas não tiveram assim, né, um ensinamento correto, né? Correto. Então nós precisamos fazer isso. Então, voltando à questão aqui, o adolescente, ele está passando por uma fase dificílima. Por quê? Né? Agora, de 9 a 11 anos, agora ele já não é mais criança, mas também não é adulto. Então ele está numa fase de transição, né, muito grande. E aí vem a questão da puberdade, né? Vem a produção dos hormônios, né? E dos hormônios sexuais. E então é uma fase que o educador precisa entender. O educador precisa entender, o educador precisa estar a par que aquilo é perfeitamente normal e que que aquela fase vai passar, mas que a gente tem que saber aplicar exatamente o ensino correto nessa faixa etária, nessa situação. Vamos então ver aqui as características, né, desta faixa etária. Demandas por independência, ajustamento, aí a gente bate, né? Aí a tendência era que bater porque a criança está fazendo aquilo. Não sabendo nós, né, que aquilo é perfeitamente normal para aquela idade. E aí a gente está querendo forçar uma coisa, né? Forçar que ela tenha um entendimento que eu tenho, né? Então aí é que vem os grandes problemas, e por isso tem crianças hoje, né, que são homens hoje, que são traumatizados, né? Exatamente porque não tiveram, né, uma educação adequada, então são traumatizados, né? E muitos desses mostram, né, hoje sinais, até no seu próprio corpo, né, de espancamentos quando foram crianças, né? Porque o pai queria que ele fosse uma coisa, não entende, né, que a criança está na idade da puberdade, na idade dos descobrimentos e tal. Então vamos lá. Demandas por independência, ajustamento heterossexuais e aos companheiros da mesma idade, ao preparo vocacional e ao desenvolvimento de uma filosofia de vida básica, segundo se orientem. A identidade que o adolescente quer esclarecer é que ele qual será seu papel na sociedade? É uma criança ou um adulto? Em função dessas indagações, os adolescentes preocupam-se com sua aparência aos olhos dos outros,
comparada à própria concepção de si mesma, com o modo como ajustar as regras, as habilidades aprendidas anteriormente. O adolescente vivencia uma fase rica, criativa, emocionalmente turbada, mas essencialmente carente de informações inerentes às suas dúvidas, que certamente diminuirão sua ansiedade e ajudarão sua maturidade, né? Então, nós temos que entender, né, que emocionalmente elas estão turbadas. Elas estão como, eu diria, um navio à deriva. Não sabe, não tem direção. Entendeu? Há muitas interrogações em suas cabeças. Aí é a hora de um adulto, né, que passou por aquela fase, um adulto que tem conhecimento de causa, preparado para aquilo, sentar, né, ao lado dessa pessoa, dessa criança, e, né, com carinho, com atenção, né, e explicando para ela, porque tudo que ela se falar nessa hora, elas estão absorvendo. É um momento que ela está abalada emocionalmente, né, porque o negócio dela ela quer uma coisa que, humanamente falando, é impossível. O adolescente sempre é sonhador, sempre tem uma, né, aquela coisa que não vai existir, né? É uma fantasia, está cheia, a cabeça do adolescente está cheia de fantasia. Se você não estiver ali para dosar aquilo, sentar ao lado, para dosar aquilo, para levar, puxar para a realidade, puxar aquela criança para a realidade, para que ela possa ir dando um passo após outro, mostrar para aquela criança que a vida é uma escada, só se consegue chegar ao topo, né, galgando um degrau a cada vez. Então, esse é o nosso papel, né, de chamar a pessoa, trazer a pessoa à realidade, não com brutalidade, mas essencialmente, principalmente, com atenção e carinho. Uma das coisas que eles vêem muito é o seu interesse por isso. Por isso que os adolescentes são muito propícios a cair em armadilhas de pedófilo, né, porque eles são, né, são muito propícios a dar ouvido a promessas e tal, porque eles estão ainda, como se diz, não tem malícia, eles são muito puros, muito puros. Tudo que você fala, eles acreditam. Então é um momento de você passar a palavra de Deus, os princípios, né? Você colocar neles os princípios da palavra de Deus. Então, por isso que eu digo aos irmãos, é o momento de se trabalhar isso, é o momento de nós fazer uma grande obra para Deus, né? Trabalhando a base, né? Fazendo as coisas para Deus. Pegar um adulto, né? Assim, já para falar, né? Para ensinar para ele, às vezes a gente malha em ferro frio, né? Às vezes a gente malha em ferro frio. Claro que você tem que fazer isso, mas a criança, você sabe que você está formando um caráter, entendeu? Então é muito importante, né, isso. Então vamos seguir. Seja caloroso com essa criança, sem críticas, bom observador e, acima de tudo, ouvinte. Escuta o que ele tem a falar. Escuta. Né? Você precisa escutar. Nós temos a tendência que só nós que sabemos, é só nós que mandamos, é só nós que conhecemos, é só nós que somos coisas. Deixa, né, a pessoa abrir o coração, deixa falar. Né? Essa pessoa precisa, ela quer falar, ela precisa falar, ela tem sentimentos, ela quer falar. Então, seja caloroso com essa criança. Né? Criticar essa criança, jamais, né? Não pode. Ainda que ela está fazendo coisa errada, né? Tem gente que está, né? Eu quando era criança, é normal no meio das crianças colocar apelidos, né? Nossa, a gente tem moda de colocar apelido, né? Então, uns a gente, eu mesmo tinha apelido de Jeca Tatu. Mas em mim nunca pegou.
Outros era birrinha. Eu lembro dos colegas meus, né? Um chamava birrinha, porque ele é muito birrento, né? Ah, birrinha. Outros nós chamávamos de assanhaça, né? Porque um dia foi roubar um mamão lá na casa do vizinho, ele correu atrás dele, nós botamos uma apelido de assanhaça, né? Assanhaça é aquele passarinho que come mamão, gosta de mamão. E, então, apelidos pega quando a pessoa apela, né? Eu, como nunca apelei com nada, então não pegava, né? Mas essa crítica, um coleguinha para o outro, tudo bem, mas nós adultos criticar, zombar, né? Isso marca a criança para o resto da vida dele, marca. Então nós precisamos não criticar, não zombar, não colocar assim apelidos, né? Ser um bom observador, ouvinte, né? Demonstre empatia. Isso, afinal, o que é empatia? A gente fala muito em empatia. O que é empatia? Tem antipatia e tem empatia. E o que é empatia? Sim, mas o que é esse contrário? Eu estou falando exatamente para aprofundar mais isso. Empatia é você se colocar no lugar. Empatia é você se colocar no lugar da pessoa para que você veja a mesma situação da ótica dela. Isso é empatia, tá? Empatia é você colocar no lugar da pessoa. Se coloque no lugar da pessoa, tá? Então, você é minha amiga, é meu amigo quando você se coloca no meu lugar e vê o que eu estou passando para entender, então, o que estou sentindo. Tá? Por isso que os grandes amigos são aqueles, né, que sentem empatia um pelo outro. Tá? Então, porque ele se coloca no lugar da outra pessoa. Tá? Então é importante a gente entender isso, por isso que eu fiz questão de... Exatamente. É se colocar, né? Se colocar dentro da situação. Se colocar dentro, se colocar no lugar da outra pessoa, né? Para que você possa, então, entender o que a pessoa está passando. Então, sem empatia. Tenha em mente, ao trabalhar com adolescente, as influências culturais sobre as atitudes e os comportamentos sexuais. Aí é que o bicho começa a pegar mesmo. Por isso que é adolescente. É isso aí que o bicho pega mesmo. Porque é que está aflorando, entendeu? Os desejos sexuais, né? Na mulher, os seios já começam, né, a crescer, né, pelos, né, já começa a aparecer pelos, e já começa a partir... Então é um momento muito... Assusta, e aquilo assusta elas, né? O homem não, o homem dá... A voz já começa, né? Ele fala fino, fala grosso, fala fino, fala grosso, os músculos já começam a crescer, né? E tal, já começa a ter músculos, já começa uma porção de coisas, né? Acontecer, começa a ver coisas assim, né? Ele começa a ver coisas assim que antes não despertava nenhum interesse nele, coisas que não despertavam interesse, daqui a pouco começou a despertar o interesse. E se a pessoa não for dirigida a fazer o correto, ele vai pensar que a coisa, né, é certa. É o momento, então, de pessoas preparadas, sentar, né, eu diria, mulheres, homens ensinando homens com relação à puberdade, com relação à vida sexual, né, para que não explicando que não é bicho de sete cabeças, que é uma coisa perfeitamente normal. Aí é que entra nós como crente, né? Fazendo a pessoa entender que aquilo é um plano de Deus para procriação, para prazer e tal, dentro da ótica, dentro do prisma, né, bíblico, e a pessoa entender. Aí é que entra nós explicando o correto, né, para que a pessoa saiba realmente o que é sexo.
Porque a juventude não sabe, né? Não sabe, a moça não sabe o que é sexo. Exatamente por falta... Não sabe o que é sexo, não entende isso, não entende o que é isso. Isso passou a ser comércio, todo mundo fala comércio, é prazer, né? É prazer, é comércio, né? É que hoje nós estamos vivendo uma fase. E é bom que estejamos preparados, né, para explicar, para ensinar, né, os adolescentes. E eles estão ávidos, né, em saber disso, eles estão curiosíssimos, eles querem saber. Se nós não ensinar, o coleguinha lá pervertido vai ensinar, vai falar na linguagem dele. As músicas, entendeu? Então vai ensinar. Eu até com minha mãe eu aprendi o seguinte, que para você fazer sexo com uma jovem, você tinha que ter certeza se era com ela que você ia casar. A mãe disse, olha, se você vê que não gosta, não mexa com a filha dele. Então essa convicção eu já tinha comigo, né? Certo. E foi um ensino perfeito, né? Um ensino correto. Né? Sua mãe é crente? Mas foi um ensino bom, ensino correto. É.